Contato, companheiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje dando seguimento ao que eu falei no último vídeo. Voltei a postar aqui, só que agora falando de finanças para pilotos e para o pessoal da aviação de maneira geral. Quem também esteja a fim de assistir, imagino que seja bastante proveitoso. E hoje um assunto muitíssimo importante que está permeado na nossa vida profissional, que é o conceito de segurança, conceito de emergência, e que a gente profissionalmente está sempre preparado a atender. A gente estuda, a gente se prepara, pratica e é avaliado periodicamente para atender a qualquer emergência que venha a surgir e garantir a segurança do voo. Porém que às vezes a gente peca em levar isso para a nossa vida pessoal. A gente se preocupa tanto com o trabalho, a gente é cobrado no trabalho, regulado, e na nossa vida pessoal, às vezes a gente não dá tanta importância porque a gente não é tão cobrado. E a gente só vai se dar conta que a gente não se preparou para uma emergência pessoal quando a emergência chega. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre construção de um fundo, de uma reserva de emergência, como você preferir chamar. Então, esses eventos, eventos de emergência na aviação, por exemplo, a gente sempre está treinando a perda do motor durante uma corrida de decolagem, a gente está treinado para uma eventual despressurização, perda de repente de um sistema hidráulico, e são eventos que podem nunca ocorrer na sua vida profissional, mas a gente está preparado para lidar com a situação, a gente precisa estar preparado para lidar com a situação. A mesma coisa na nossa vida financeira. Às vezes a gente se prepara para uma coisa que nunca vai acontecer e a gente espera que não aconteça. De repente perder o emprego, de repente ficar afastado por motivo de doença durante alguns meses ou alguma coisa fora do âmbito profissional. De repente você mora numa casa e que o teto apresentou algum problema e você vai ter que fazer uma obra grande na casa, de repente um problema hidráulico ou elétrico. Ou no seu apartamento, o prédio está com algum problema e coloca uma cota extra muito alta que ali abala um pouco o seu orçamento. Isso são coisas que podem acontecer na nossa vida e que a gente consegue lidar muito melhor se a gente estiver preparado financeiramente falando. Então, aqui a gente vai conversar um pouco sobre essa questão, sobre como a gente deve formar a nossa reserva de emergência. E uma das primeiras perguntas que surgem quando a gente fala de reserva financeira é em relação ao montante. Quanto que a gente deve ter nessa reserva de emergência? Isso daí é uma questão um tanto pessoal, porque ela pode variar de acordo com o momento de vida que você esteja. Se você ainda está bastante jovem, no início da carreira, é solteiro ou solteira, tem condição de voltar para casa dos seus pais, talvez você não precise de tanto dinheiro. Agora, uma pessoa que já é casada, tem filhos, tem uma responsabilidade maior, tem menos alternativas de voltar para trás, nesse caso você vai querer ter uma preparação mais robusta para você aguentar um tranco durante um tempo maior. Então, eu diria que no mínimo, pensar aí em 3 meses dos seus gastos normais, correntes, Pega aí no seu orçamento quanto que você gasta geralmente ao longo de um mês e multiplica por 3. Esse daí deveria ser o mínimo que você deveria ter numa conta de emergência. Falando de aviação, a gente sabe que é uma atividade aí um pouco mais complicada, Então, eu diria que para piloto, a gente pensar pelo menos em 6 meses seria uma coisa um pouco mais segura. Mas também a gente não quer ter mais do que 12 meses. Para mim, 12 meses já seria o máximo, porque quando a gente está fazendo uma reserva de emergência, a gente está olhando para alguns aspectos no nosso investimento que podem limitar a rentabilidade no longo prazo. Então, até 12 meses eu acho que está legal, dependendo da sua formação familiar, do quanto você quer de segurança, mas então aí você escolhe ver a sua situação, entre 3 e 12 seria um número razoável. E o que mais que eu devo levar em consideração? Olha, nem todos os investimentos são iguais. Então aqui, se a gente está falando de uma reserva de emergência, a gente quer que esse dinheiro esteja disponível quando a gente precisar, e a gente não sabe quando a gente vai precisar. Então, algumas características do investimento que a gente vai fazer são importantes, como a segurança
né? A gente quer que o dinheiro esteja lá quando a gente precisar. A gente quer que tenha liquidez imediata ou diária, pelo menos. Ou seja, a gente quer que o dinheiro que a gente investiu esteja disponível assim que a gente precisar. Então, por exemplo, se eu comprar um imóvel com o meu dinheiro da reserva de emergência, ele de nada vai me servir, porque quando eu precisar do dinheiro, eu vou ter que colocar a casa à venda no mercado e pode demorar meses para você conseguir vender o imóvel. Então, o imóvel é um péssimo investimento para você ter no fundo de emergência. A gente quer aqueles investimentos que possam se transformar em dinheiro imediatamente ou quase imediatamente. A gente também quer um investimento que tenha uma volatilidade muito baixa, e eu estou falando isso porque alguns investimentos eles são mais voláteis, como as ações, por exemplo. Então você compra uma ação hoje, amanhã pode ser que ela valha mais, pode ser que ela valha menos, então a gente não tem controle sobre isso. Então a gente quer um investimento que esteja numa classificação de volatilidade baixíssima, na verdade. E no fim a gente quer alguma coisa com rentabilidade. A rentabilidade não é a prioridade aqui, mas se tiver rentabilidade, melhor. E se a gente puder escolher os investimentos que têm mais rentabilidade, a gente vai para esses que têm mais rentabilidade, uma vez que os outros fatores estejam sendo atendidos, né? Os fatores de liquidez, de volatilidade e de segurança. Com isso eu vou apresentar aqui algumas modalidades de investimento que atendem a esses critérios, e aí a sua descrição você vai saber qual você pode investir, qual que você deseja investir, ou investigar mais sobre cada um desses tipos de investimentos. O primeiro deles é a velha e famosa poupança. A poupança, ela é uma conta conhecida, né, de praticamente todos os brasileiros. Ela apresenta liquidez imediata, tem inclusive cartão de débito da poupança que a gente pode usar a qualquer momento. A gente pode usar a rede de caixa eletrônico para fazer saque imediatamente. Então, ela tem liquidez imediata. Com relação à segurança, ela é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito, até um limite de 250 mil por CPF, por instituição bancária. A volatilidade dela é próxima de zero, né, baixíssima. E a rentabilidade, ela peca, né, bastante nesse aspecto. Ela tem dois parâmetros, né? A questão é, se a Selic tiver menos do que 8,5% ao ano, ela vai render 70% da Selic mais a TR, que é a taxa de referência. E se a Selic tiver acima de 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao mês mais a TR. A Selic é a taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central. Hoje a Selic está em 10,5% ao ano. Para a gente ter isso como referência, eu estou falando aqui em agosto de 2024. Outra modalidade de investimento é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo, então a garantia é a garantia de que o governo vai te pagar, e o governo, se você não sabe, ele é o emissor da nossa moeda. Então, se ele tiver numa situação apertada, ele pode simplesmente imprimir um pouco mais de dinheiro para pagar a nossa dívida. Essa não é uma situação desejável, mas ele pode fazer isso. Então, segurança, ele é garantido pelo governo federal. No quesito liquidez, a liquidez é diária, nos dias úteis, então você pode sempre transacionar, né, vender os seus títulos do Tesouro Selic e obter o seu dinheiro aí. Tem acho que até 1h da tarde, tem algumas regras de negociação, mas assim, a liquidez é um investimento bastante líquido. E a volatilidade também é baixíssima. O que acontece no Tesouro Selic, diferente de outras modalidades do Tesouro Direto, isso daí é tópico para um outro vídeo, mas a Selic, ela vai acruando, né? Ela vai somando a tua rentabilidade todos os dias. Então, todo dia ela calcula a Selic ali, a porção, né, do dia, e ela vai somando aquilo dali ao seu montante total. Então, quando você tirar o seu dinheiro, você sempre vai receber aquele dinheiro já com os juros em cima do valor inicial. Para todos esses investimentos que eu vou falar aqui, a volatilidade é próxima de zero. E no caso do Tesouro Selic, a rentabilidade é 100% da Selic. E aqui o inconveniente da Selic é que é cobrado imposto de renda sobre a remuneração que você teve. E esse imposto de renda ele é decrescente, podendo ir de 22,5% até 15% da sua rentabilidade, dependendo do tempo que o dinheiro fica investido. O próximo tipo de investimento são os CDBs, Certificados de Depósito Bancário.
Nesse caso, você estaria emprestando dinheiro para uma instituição bancária, por exemplo, o Bradesco, o Itaú ou qualquer outro banco, e esse banco ele vai emprestar o dinheiro para uma pessoa ou para uma empresa a uma taxa maior e ele fica com essa diferença. A segurança, ele também é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, até o limite de R$250 mil por CPF, por instituição financeira. No quesito volatilidade, no quesito liquidez, existem vários tipos de CDBs, alguns têm liquidez diária, outros vão ter um prazo de vencimento e que você só conseguiria tirar com o seu rendimento quando chegasse o dia do vencimento. Então você tem que procurar os CDBs que têm a liquidez diária. No quesito volatilidade, também volatilidade próxima de zero, e a rentabilidade é variável, vai depender da instituição, vai depender do momento que a instituição está precisando daquele dinheiro. Geralmente ele varia aí de 80% a 100% do CDI. Aqueles que têm o vencimento mais para frente, que não interessa para ser um fundo de reserva, eles têm uma rentabilidade um pouco maior. Então a gente vai procurar sempre aqueles que têm a liquidez diária, tá bom? Também tem que pagar imposto de renda sobre os ganhos e na mesma situação, de 22,5% até 15%, dependendo do tempo que você deixa o seu dinheiro investido. Outras alternativas são as contas remuneradas. Tem vários bancos que remuneram na conta, você deixa ali na sua conta principal, o que seria a sua conta corrente, e ele remunera o dinheiro que está ali. Tem alguns bancos que inclusive remuneram a 100% do CDI, 100% da Selic, que são basicamente a mesma coisa em termos práticos. Outros vão remunerar uma taxa ali muito, muito menor. Mas, assim, de modo geral, eu não recomendo muito deixar o fundo de emergência nessas contas que você usa no seu dia a dia, porque você vai acabar misturando os valores, vai misturar esse dinheiro e pode acabar usando o seu fundo de reserva sem ser em uma emergência. Então é melhor ter esse dinheiro aí um pouco separado. E eu diria que o último tipo de investimento que você pode fazer são em fundos de renda fixa, e aí tem que pesquisar aqueles que têm liquidez diária, aqueles que o rendimento ele pode variar, inclusive a volatilidade pode ser que varie um pouco, então tem que pesquisar bem caso você esteja procurando fundos de investimento em renda fixa com liquidez diária. Então aqui, só para repassar, a gente está falando de 3 a 12 meses dos seus gastos mensais de reserva. A gente está falando que você tem que buscar um investimento que tenha segurança, um investimento que tenha liquidez, que tenha baixíssima volatilidade e que seja rentável. O mais rentável, melhor. E aqui eu coloquei também alguns desses investimentos, que são a poupança, o Tesouro Selic, os CDBs, contas remuneradas e fundos de investimento em renda fixa também com liquidez diária. Com isso, eu vou fechando o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, deixa aqui nos comentários. Também estou aberto para comentários e sugestões. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!